A seguir, O Varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow1, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E a gente começa, como sempre, falando de negócio, de ambiente de negócio. Gosto muito quando o tema é empreendedorismo, dentro do varejo, claro, consumo, distribuição, hospitalidade. E eu trouxe um convidado hoje aqui. Veja, eu estava anotando aqui algumas coisas e aí quando eu fui checar com ele, é isso mesmo. Ele começou a empresa dele com um empréstimo de R$ 3.500 parcelado no cartão de crédito para ele pagar em 10 vezes. E hoje ele tem uma empresa que fatura 100 milhões. Eu acho legal essas histórias, não para falar só de, era 3 mil, agora é 100 milhões, num sentido numérico, mas no sentido sim da jornada que fez com que ele saísse do lugar A e hoje está no lugar B. Isso é importante para muita gente que acompanha a BMC News entender quais são os caminhos que isso pode, ou que essa realidade, né, ou que esse cenário pode se tornar realidade, e é importante a gente entrevistar. Eu trouxe aqui Fritz Paixão, é isso, CEO da Cleanil, que hoje é uma empresa que tem aí mais de 50 unidades, fora 12, presente, aliás, em 12 países, está franqueando, e você começou com um empréstimo de R$ 3.500. Você já vai contar para a gente toda essa história, primeiro de tudo. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui no Varejista. Obrigado a você, obrigado a todos que estão assistindo também. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir. E olha, fico muito feliz de estar compartilhando essa história, porque realmente eu espero que todos se inspirem a tal ponto de entenderem que possui todas as ferramentas necessárias para conquistar aquilo que quer, independente do faturamento que a gente tenha hoje. Qualquer pessoa consegue conquistar a sua própria liberdade financeira e dignidade de acordo com a sua própria oportunidade, que cada um pode criar. A gente vai falar bastante disso, eu gosto de provocar muito, Fritz, já se preparem, porque a gente vê muita gente na internet, e eu sei que você tem aí 600 mil, se não me engano, seguidores, não é isso? Você tem um público muito forte. Muita gente fala na internet, siga seu sonho que vai dar tudo certo. E as pessoas em casa acabam achando que é uma coisa mais ou menos assim. Eu sonho em ter uma empresa, você tem uma empresa que trabalha com produtos de limpeza, enfim, a gente já vai falar disso. Eu sonho em ter uma empresa de venda de produto, de venda de roupa, seja lá o que for. E acha que vai ficar milionário da noite para o dia. Ou que nos primeiros, vamos chamar assim, desafios, obstáculos, então não deu certo. E aí a persistência, eu quero falar um pouquinho com você, sem papo de internet, com o pé no chão, e eu vou te fazer muita pergunta da realidade, pode ser? Poxa, à vontade, então vamos nessa história. Mas primeiro, só para todo mundo em casa entender, o que é a Cleanil? Vamos colocar de uma maneira mais geral, só para todo mundo entender. O que ela faz exatamente, qual é essa empresa, depois a gente vem para o seu histórico e como você formatou, mas para todo mundo saber do que se trata e é hoje a empresa que você comanda. Tá. Na verdade, ela começou como um AutoClean, uma empresa de lavagem automotiva. Foi aí que eu fiz investimento de R$ 3.500. Para comprar alguns carrinhos e produtos de limpeza para lavar carros. Só que os clientes começaram a pedir o serviço de higienização de estofados. E aos poucos eu comecei a perceber que eu ganhava mais dinheiro lavando o sofá do que lavando carros. Só para você ter Quando você fala mais dinheiro, é na proporção do resultado? Ou... Isso. Entendi. Por exemplo, é como margem. Por exemplo, para lavar um carro eu gasto 1 hora e cobro R$ 25. Para eu lavar um sofá, eu gasto 1 hora e cobro 250. A mão de obra é a mesma, o produto é o mesmo. Só que o serviço é mais especializado e eu consigo colocar um valor agregado. Foi aí que eu pivotei completamente o meu modelo de negócio de lavagem automotiva para lavagem de estofados. E quando eu descobri realmente o que era a lavagem de estofados, foi aí que eu comecei a me aperfeiçoar e foquei nesse segmento a tal ponto de hoje estar franqueando o nosso negócio. A Cleanil hoje é uma especialista em lavagem de estofados. Isso. Hoje é um especialista em higienização de estofados. Tá bom. E qual é a diferença de lavagem e higienização? Sim, importante. A lavagem é simplesmente como você fosse ali na pia agora lavar sua mão com qualquer detergente. Passa um sabonete, um detergente e lavou. O sofá está limpo. Okay. O higienizado a gente utiliza produtos bactericidas que, além de deixar esteticamente limpo, protege a saúde do cliente justamente por conta do produto que a gente utiliza. Por isso, higienização. Mas a Cleanil tem outros produtos que não só esse. Exatamente. Quais são só esses outros produtos, só para todo mundo se situar e a gente volta para sua história? Fechado. A gente tem a blindagem de estofados, a revitalização de itens em couro e a higienização de colchões com a sanitização UVC. São serviços que a gente tem dentro da nossa própria franquia.
Tá bom. Então, com todos esses serviços, hoje você tem uma empresa que franqueou 50 unidades e está presente em 12 países. Perfeito. Com faturamento de 100 milhões. Perfeito. Tá bom. Esse é um dos modelos de negócio. Tá bom. A gente vai chegar lá nesse grupo todo, mas agora, para que todo mundo já entendeu o que o Fritz faz, a gente precisa ir para o histórico. Você era apresentador de TV. Olha isso, que beleza. De apresentador de TV a empresário. O que você fazia? Como é que era a sua história nesse sentido? Por que você desistiu? Quando eu digo desistiu, talvez pivotou também na sua vida. Aliás, eu vou trocar a palavra desistiu. Por que você decidiu sair da TV e empreender? Me conta um pouquinho essa primeira fase. A verdade? Para ganhar dinheiro. Então, todo mundo que trabalha em TV não ganha dinheiro. O Rafael, nosso diretor, está aqui sorrindo, né? Sorrindo e já pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? É verdade. Mas vai lá, vai na veia. Diz aí, para ganhar dinheiro. A realidade é essa. Todo mundo se ilude que quem está na TV é rios de dinheiro, milionário. Não. Obviamente que tem apresentadores de TV de cadeia nacional, Rodrigo Faro, Luciano Huck, Raul Gil, etc., que faturam fortunas e nada contra. É ótimo, é válido. Mas a grande maioria dos apresentadores locais, que era o meu caso, tem um faturamento pequeno, vai ganhar ali em torno de 5 mil reais. Nada contra. É um trabalho digno, mas que realmente, como eu tinha sonhos maiores, eu pensava construir algo maior, independente da minha paixão por TV. Foi aí que eu decidi lavar carro. E aí, quando você tomou essa decisão, você não foi, por exemplo, demitido e a ficha caiu? Não foi um problema que aconteceu. Foi você realmente olhou para o seu salário e, como você falou, ninguém está dizendo aqui que 5 mil reais não sustenta uma família, não é dinheiro. A gente tem um país aí com desigualdades sociais enormes, mas não fazia parte daquilo que você queria para você. Exatamente. E aí chegou um momento, qual foi esse estalo? O que aconteceu? Você olhou a conta bancária? Não, eu fui lavar carro e eu percebi que eu estava ganhando mais dinheiro lavando o carro. Ah, paralelo. Isso, do que sendo apresentador de TV. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Como é que eu tô apresentando um programa, ganho 5 mil, e vou lavar carro, ganho 10? E eu vou largar a TV e vou focar na limpeza automotiva. Foi exatamente o que eu fiz. Larguei a TV e fui trabalhar na área automotiva. E o início, só para voltar naqueles 3.500 que a gente falou, o início, quando você fez o trabalho paralelo, é quando você fez essa compra no cartão de crédito dos carrinhos. Exatamente. E ainda você estava TV e lavando carro. Exatamente, porque eu ainda morava com minha mãe, eu não tinha carro próprio, não tinha nada. Quantos anos você tinha? Há 9 anos atrás eu tinha 31 anos. 31 anos, entendi. Segue a história. Aí você falou, beleza, então vou sair da TV e vou só lavar carro. Continua. Comecei a lavar carro e logo depois as clientes que eu lavava carro começaram a pedir, você lava sofá? Aí eu, não, mas você não lava o banco do carro? Eu falei, lavo, então você lava sofá. Aí eu falei, vou tentar. E aí eu comecei a realmente lavar sofá, porque eu não entendia o que era higienização nem nada. E foi aí que eu percebi, da mesma forma que eu larguei a TV, fui lavar carro porque eu ganhava mais, aí eu parei, tô ganhando mais dinheiro lavando sofá do que lavando carro. E aí, mais uma vez, mudei o modelo de negócio. Mas você manteve lavagem de carro ou foi só para lavagem de sofá? Só fui para lavagem de sofá. Eu sempre acreditei que o foco é fator fundamental para decisões a tal ponto de você ter resultado mais rápido. Tá, e aí você fez essa pivotagem, começou a lavar sofá e percebeu que em valor agregado, em margem, sobrava muito mais. Perfeito, exatamente. Aí você tinha só uma unidade até então de atendimento. Que era em Salvador. Exatamente. Como é que foi o crescimento disso? Pronto, lembra que eu era da TV? Lembro. Eu tenho alguns amigos famosos. Aí eu falei, vamos lavar seu sofá e você publica no Instagram. Aí fechou, foi assim que a gente começou a fazer. Rodrigo Faro, Bruna Marquezine, Bruno Galeasso. Bom, todo mundo hoje lava sofá com a gente, faz a higienização, faz a blindagem. Todo mundo começou a postar no Instagram e aí o Brasil inteiro queria esse tipo de serviço. Principalmente porque a gente começou a democratizar o assunto blindagem de estofados, que nada mais é do que a impermeabilização. Só que eu desenvolvi um formato diferente. Tá, então vamos lá. Eu falei lavagem, você me corrigiu para higienização. Isso. E higienização, agora você avança para blindagem. Perfeito. Então faz essa explicação para ficar muito claro o que foi esse serviço que, vamos chamar assim, viralizou tanto entre os famosos. Fechado. Vamos com números que é mais fácil. Isso, vamos lá. R$25 eu lavava carro, gastava 1 hora e faturava esses 25. Tá bom. Comecei a lavar sofá. 250, você 250. Mas ainda era só lavagem. Só lavagem. Só passar o sabão, vamos chamar assim. Passar o sabão. Depois eu comecei a fazer a higienização, comecei a entender melhor esse serviço. Eu falei, preciso agregar valor a isso. Vou trazer algo diferente, porque eu sou formado em fisioterapia, para conseguir... Agora foi sensacional. Apresentador de TV, formado em fisioterapia, resolveu lavar sofá. Tá excelente. Exatamente. Continue.
E aí eu trouxe um pouco da expertise da área de saúde dentro do negócio. Aí Sim, o conceito de limpeza, entendi. Isso, aí eu coloquei produtos bactericidas para fazer isso e trouxe a sanitização UVC, que é uma luz ultravioleta, para potencializar justamente a ação do produto bactericida. Tá. Então, o que eu vendia por 250, comecei a vender por 350. Tá. Beleza, o sofá estava higienizado. E desculpa, só volta. Você que ia lá fazer o serviço Isso. ainda. Você pessoalmente ia lá fazer a Isso. limpeza. Continua. Quando eu percebi que os clientes começaram a pedir uma outra coisa, falou, Fritz, beleza, o sofá tá limpo, tá higienizado, mas meu filho vai sentar aqui amanhã. Vai sujar tudo de Vai novo. sujar tudo de novo. Você não tem nada que passe para evitar de sujar? Aí eu pesquisar. O melhor modelo de negócio que você pode ter na sua vida, acredite, é ouvir o cliente. Imagina que eu sou fisioterapeuta, nunca estudei nada sobre negócios, mas foi ouvindo o meu cliente que eu fui pivotando meu negócio a tal ponto de estar onde está hoje. Esse é o segredo. E aí comecei a buscar produtos impermeabilizantes. E aí testei tudo que você imaginar. Até que eu achei um distribuidor, achei uma fábrica e a gente começou a trabalhar com ela. E aí eu percebi, olha a conta, 25, 250, 350, 800. Só que esse 800 eu não gastava 1 hora para fazer. Eu gastava 30 minutos. Aí eu falei, esquece tudo isso aqui. Agora eu vou focar onde? Na blindagem. Foi aí que a gente ficou especialista em blindagem de estofados. Você chamou de blindagem porque é um conceito que você trouxe? Exato. Ou por conta dos produtos que você utiliza já se chamava blindagem? Não. Eu, por exemplo, mas não sou um especialista e não fico pesquisando essa questão, eu não conhecia blindagem de estofado, eu não conhecia. Eu que trouxe esse conceito. Tá. Por quê? Quando eu ia às lojas de alto padrão oferecer meu serviço, os donos da loja falaram, não, impermeabilização aqui a gente não trabalha. Eu falava, por quê? Não, porque fulano veio aqui, estragou o sofá e a gente teve que se responsabilizar. Uhum. Então a gente teve muita objeção na hora de oferecer uma parceria B2B. Foi aí que eu resolvi somente trocar a palavra para que realmente a gente mostrasse que era algo distinto, não tinha nada a ver com o que as outras pessoas faziam. E aí todos os donos de loja que realmente começaram a nos atender de uma forma diferente, achando que o que a gente fazia era diferente. E realmente era, tanto é que deu o resultado esperado. Aí a gente desenvolveu um produto, uma formulação, hoje a gente tem uma indústria própria, patenteamos o produto, registramos internacionalmente e hoje é exclusivo da nossa empresa. Que é o que você falou, então, 25, 250, 350, 800, mas aí com um produto exclusivo. E metade do tempo. E metade do tempo. Então eu consigo escalar mais, Isso. consigo ter mais margem. Perfeito. E aí a coisa começou a funcionar. Exatamente. Foi aí que você começou a franquear e abrir mais unidades? Você abriu uma segunda unidade? Quando que começou o crescimento mais de unidades? Aí eu comecei a ir para o Rio de Janeiro. Eu tinha um amigo meu que era diretor na época do Caldeirão do Hulk. Falei, pô, Leandro, vamos abrir isso aí que eu tô ganhando dinheiro lavando sofá. Ele, sério? Eu falei, sério, pô. Vamos abrir esse negócio. Eu era um sócio. Colocamos a empresa lá e começamos a fazer os famosos. Uhum. Os famosos começaram a publicar no Instagram, viralizou no Brasil inteiro, e a forma mais rápida de você ter escala a tal ponto de você não colocar o seu capital é através do franchise. Claro. Manualizamos os processos, vendemos o know-how e a gente conseguiu expandir de uma forma muito rápida. Abrimos cerca de 20 unidades no primeiro ano. Assim, ó. A sua unidade própria, você só teve uma? Eu tenho uma hoje em Salvador e tenho uma hoje em Miami. Tá, onde eu moro. Não, sim. Vamos chegar em Miami. O que eu quero dizer é, quando você abriu para franquia, só tinha uma que é essa de Salvador. E a do Rio de Janeiro, que eu era sócio. Tá, que aí você tinha um sócio, entendi. Isso, depois eu franqueei. Você falou do diretor, etc. Isso. Entendi. Aí que você começou a franquear. E aí no primeiro ano você colocou 20 unidades. No Brasil. No Brasil. E, e aí segura, né? Nem internacionalizar passava na minha cabeça isso. E quando passou? Quando eu comecei a ter a minha primeira crise financeira. Ah, teve uma crise financeira, mas a margem não era boa, o produto não era bom, não tinha o nome, R$800, o que aconteceu? Infelizmente a gente toma, ou felizmente, a gente toma algumas decisões erradas ou certas de colocar pessoas dentro da nossa empresa, que no caso eram amigos meus, que viram que o negócio era muito bom, a margem era muito boa, a tal ponto de querer tomar a rede que eu tinha feito. Então eles abriram uma marca própria, cooptaram todos os meus franqueados para seguirem a marca dele. E eu acabei perdendo 70% do meu faturamento. Esses franqueados migraram para eles, porque eles sabiam que eram os meus fornecedores, eles sabiam tudo, todo o meu segredo de negócio. Por quê? Porque eram meus amigos. Claro. E eles achavam que eu não iria bater o pé a tal ponto de dizer, vá, eu começo tudo de novo e quantas vezes for necessário. Não é à toa que hoje a gente está em 12 países, fatura 100 milhões,
E a rede que eles abriram em paralelo fechou, porque não pode você ter o know-how de uma franqueadora e abrir uma outra por conta da cláusula de non-competition. E aí você conseguiu seguir o seu caminho. Exatamente. Foi assim que eu fui buscar a possibilidade de abrir franquias fora do país para ter um capital mais rápido, para reinvestir na própria empresa, para que a empresa não quebrasse. Porque imagina você ter uma quantidade gigante de funcionários, toda a estrutura para bancar uma franqueadora e literalmente da noite para o dia você perder 70% do seu faturamento. E nem por isso eu demiti nenhum funcionário, nem por isso a gente quebrou, pelo contrário. Foi aí que a cabeça empreendedora começa a buscar novas oportunidades de negócio. E aí eu quero te fazer a pergunta com base na sua, vamos chamar assim, na sua primeira resposta quando você falou de persistência, né? Quando você falou de sonho, etc. Uma das coisas que é muito criticada na internet por alguns empresários, avessos aos grandes influenciadores, como é o seu caso, por exemplo, 600 mil seguidores, para mim você é um grande influenciador, que falam assim, persista, siga seu sonho que vai dar tudo certo. Muita gente segue, às vezes faz empréstimo igual você fez em cartão de crédito, em banco, faz empréstimo com familiar, às vezes pega uma reserva que era para uma emergência e usa reserva, enfim. Acredita nesse sonho, quebra, perde tudo e depois critica o tal empreendedorismo. Então, veja que a gente acaba ficando em dois extremos muito fortes, assim, e fortes que eu digo de pesados na vida das pessoas. Pessoas que prosperaram mesmo com dificuldades, como você mencionou, mesmo com desafios no meio do processo, e pessoas que quebraram objetivamente, tiveram suas vidas desfaceladas, esfaceladas, assim, por isso. Então, na hora que a gente pensa nessas duas vertentes, ou seja, as pessoas que quebram, as pessoas que querem ir atrás do sonho, mas ou não planejou, enfim, vários erros podem acontecer, não consegue, e as pessoas que prosperam. Como é que a gente pode equilibrar isso, se é que existe um equilíbrio? Como é que a gente pode colocar os pés no chão e parar de papo furado de internet que às vezes engana? E você sabe que isso acontece muitas e muitas pessoas. Como há empresários, empreendedores sérios que conseguiram seus resultados e conseguem influenciar positivamente. Onde está o lugar? Onde, assim, quem está em casa, por exemplo, onde está o lugar que ele pode seguir que é uma informação séria e possível? Primeiro eu vou parafrasear o Geraldo Rufino. Tá. Que ele disse que ele nunca quebrou, ele só ficou sem dinheiro durante 10 vezes. Tá. Para mostrar que realmente quem perde é aquele que desiste. Mas, respondendo a sua pergunta, eu comparo muito duas palavras que as pessoas confundem, que é a resistência da persistência. A resistência é quando você insiste em algo que realmente você acredita, mas você não vê a crescente daquele negócio acontecer. Enquanto que a persistência, você vê sinais de que melhora do seu próprio negócio a tal ponto de você ter resultados, por mais que não seja agora, mas que lá na frente pode tudo virar e realmente a coisa acontecer. Que foi o que aconteceu comigo. Qual o grande erro da maioria dos empreendedores ou futuros empreendedores? É insistir em algo que não está dando certo, ao invés de modificar a rota do caminho a tal ponto de ter a melhoria do seu próprio negócio. E quando você diz assim, todo mundo pode conseguir, é uma outra frase que é relativamente criticada nas redes, quando influenciadores falam. E eu vou te dar o ponto da crítica, e eu estou dizendo porque eu já trouxe empresários aqui de todos os setores, de todos os tamanhos que você pode imaginar. É por isso que eu me sinto à vontade para trazer essa observação vinda de muitas pessoas. Porque assim, esse lance de todo mundo pode, tem gente que veio aqui dizer para mim, não tem espaço para todo mundo. Porque se você colocar todo mundo como empreendedor, quem vão ser os empregados? Justo. Então assim, como é que você diz assim, tem espaço para todo mundo conseguir o que quer nesse sentido? Ou eu entendi errado de repente o que você mencionou? Na verdade, todo mundo sim tem espaço e todo mundo sim pode empreender. O grande problema é até onde você está disposto para colher o resultado disso. Existem perfis de pessoas. Eu já fiz fonoaudiologia, eu acredito que você também como apresentador. E todo fonoaudiólogo, se você perguntar, qualquer pessoa pode cantar? Ele vai responder, sim, basta treinar. Então sim, qualquer pessoa pode ser empreendedor. Agora, será que essa pessoa está disposta emocionalmente para realmente entender que o melhor empreendedorismo não é descobrir um modelo de negócio novo, e sim se melhorar por dentro a tal ponto de colher os resultados daquilo? E como grande exemplo, eu acabei de pegar um morador de rua lá em Salvador, embaixo do viaduto, morava na rua, usuário de drogas, estudou até a 4ª série, e eu estou transformando ele em um grande empreendedor. Tanto é que em apenas 15 dias, com os meus treinamentos e ensinamentos, ele chegou a faturar R$ 3.300
e apenas em um dia ele ganhou R$ 1.050 apenas lavando o sofá. E sim, qualquer pessoa pode empreender. Com os seus treinamentos, você diz no sentido de modelo de negócio, Isso. por exemplo? Modelo de negócio, mentalidade. Então, se a pessoa conseguir um modelo de negócio, uma boa mentalidade, você crê que sempre pode dar certo em qualquer segmento? Qualquer segmento. Qualquer segmento. Você quer vender copo, pode dar dinheiro. Você quer vender caneta, pode dar dinheiro. Quer vender calcinha, sutiã. Não importa, você pode dar certo em tudo. Tudo. E quais são as principais dicas que você dá nesse sentido? Já que você citou um exemplo de uma pessoa, quais são as principais dicas? As principais dicas é: não insista naquilo que está dando errado. Mais uma vez, lembre-se, eu comecei lavando o carro, poderia estar lavando o carro até hoje, mas eu tenho uma limitação de escala. Fui para a limpeza de estofados, poderia estar dando certo hoje também, mas eu tenho um problema também de escala. Por quê? Conta de tempo. Fui para a blindagem de estofados, eu poderia hoje somente estar com a minha própria empresa lavando estofados até hoje, ou blindando estofados em Salvador, mas eu tinha um problema da escala. O que foi que eu fiz? Virei franquia. Tive um problema com amigos que eu coloquei na empresa. Foi o que eu fiz. Tive que me reinventar a ponto de internacionalizar. Tive problema com fornecedor de produto. Foi o que eu fiz. Abri uma indústria própria. Tive problema de escala na indústria própria por conta do centro de distribuição. Foi o que eu fiz. Estou digitalizando o negócio. Então, resposta, você nunca vai ter o tempo todo, mas você pode buscar outros caminhos para conquistar aquilo que você quer. E eu estava anotando aqui, quando você cita modelo de negócio, você traz o exemplo de 25, 250, 350, 800, quer dizer, procurar coisas que deem mais margem. Porque eu estava anotando aqui, antes você falou, se você quiser vender caneca, você pode, calcinha, você pode, caneta, você pode, mas aí você tem margens diferentes e você tem escalas diferentes. Como é que você orienta nesse sentido? Depende do modelo de negócio que esse empreendedor está disposto a fazer. Da mesma forma que tem a Bic que custa R$1, tem a Montblanc que custa R$1.000. Só que você quer transformar a Bic numa Montblanc? Sim, estude como agregar valor no seu produto a tal ponto de você ser uma Montblanc. Conte uma história, vá buscar, vá pesquisar, vá ler. O YouTube tem tudo aí de graça para você ser um grande empreendedor. Agora, volto àquela pergunta. Até onde você está disposto aí? A resposta está dentro de você. Então, mas a pessoa está disposta muitas vezes, né? Será? Então, não. A pessoa está disposta muitas vezes, mas ela não sabe o que significa estar disposta, né? Talvez o que significa estar disposta seja simplesmente eu só quero que dê certo. Mas será que ela está disposta a passar muitas madrugadas a tal ponto de colher o fruto da sua própria escolha? Vou dar um exemplo. Minha família mora em Miami. Eu hoje, financeiramente, graças a Deus, estou muito bem de vida. Mas por que eu passo 6 meses no Brasil? Porque existe um propósito maior agora em passar para os outros esse ensinamento e esse conhecimento que eu tenho. A tal ponto de esse ensinamento chegar nas periferias e essas pessoas transformarem a sua própria realidade com um detergente de prato, uma escova e um Vanish, que é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Para que qualquer pessoa consiga empreender e sim, mudar a sua vida. Basta ter o direcionamento e o conhecimento certo. E esse é o meu grande modelo de negócio que eu estou fazendo hoje. Legal, então vamos chegar agora então na Cleanil com tudo isso que você tem. Qual que é a sua perspectiva de futuro? O que você imagina para a Cleanil nos próximos meses, nos próximos anos? Quais são seus planos nesse sentido para a Cleanil? Depois eu vou perguntar os seus planos pessoais, mas vamos começar com a Cleanil. O que você imagina que vai acontecer? O que você está planejando para esse ano e para os próximos? Hoje a gente está com um projeto muito disruptivo, a tal ponto de digitalizar uma indústria. O que é que significa isso? Eu tenho 2 formas de ter escala dentro de uma indústria. Através de pontos físicos, que é o que todo mundo faz. Por exemplo, a CIMED pega o medicamento dela e coloca nas farmácias. Esse é o ponto físico. Ou ele pode simplesmente digitalizar o modelo de negócio dele, que é ele transformar a farmácia em digital a tal ponto de se escalar através do tráfego direto ou através de vídeos virais na internet. Que é exatamente o que a gente está fazendo hoje com os nossos produtos em sprays. Porque a gente quer transformar essas pessoas da periferia em grandes distribuidores da nossa marca através de um modelo de negócio digital que a gente vai desenvolver, vai formatar através do franchise, a tal ponto dessa pessoa trabalhar de dentro de casa, não depender mais do marido, ser dona do seu próprio negócio e ter sua identidade resgatada, sua dignidade resgatada e sua independência financeira. Hoje esse é o grande projeto da Cleanil. E o projeto do Fritz? O projeto do Fritz... Porque até onde eu sei, você tem 600 mil seguidores, engajamento de milhões aí de views nos seus vídeos. Qual que é o seu projeto e como é que ele se converge para o projeto da Cleanil? Total. Hoje o meu projeto de vida é o projeto da Cleanil. Por quê? Porque eu consigo assim mudar mais vidas, mudar mais realidades da mesma forma que a gente está fazendo com o Antônio hoje.
que é esse morador que é de esse rua. Que você citou esse exemplo. Exatamente. E eu sentei com ele, e não foi uma pessoa que eu fui fazer teste psicológico para saber se ele tem perfil de empreendedor ou não. Ele tinha problema na fala, ele está fazendo fonoaudiólogo, ele está fazendo acompanhamento psicológico, porque ele morava na rua, ele usava drogas, ele não estudou até o ensino fundamental completo, mas nem por isso é algo como se fosse de fundamental importância para uma pessoa não ser empreendedora. Para mim, o empreendedor está dentro da pessoa a tal ponto dela, mais uma vez, até onde está disposta a ir, abrir mão dos finais de semana, abrir mão de estar com a família, trabalhar infinitamente mais do que qualquer pessoa do CLT, e nada contra o CLT, só que o CLT tem aquele horário de 8 às 18, o empreendedor trabalha além desse horário comercial. Será que você está disposto a isso? E esse disposto você encontra mais nas pessoas que estão passando determinada necessidade ou não? Sabe por quê? Não. Porque o que é espírito empreendedor, na sua opinião, né? Porque eu vejo, por exemplo, morador de rua, às vezes, e eu já fiz muito trabalho social, por isso que eu estou dizendo, que na hora que você dá um incentivo, às vezes a pessoa também não quer. Eu não estou nem entrando no mérito dos motivos pelos quais, porque ele tem todo um histórico que a gente não tem que julgar. Justo. O que eu estou dizendo assim, o que é esse espírito empreendedor? Seja em quem mora na rua, por exemplo, como você citou, seja quem tem uma situação desfavorável, ou seja quem tem, de repente, até uma condição favorável, mas o que é esse espírito empreendedor? Para mim, o espírito empreendedor é quando você convive dentro de um ecossistema com pessoas que vão te colocar para frente. Quando eu conversei com o Antônio, perguntei a ele qual era o seu sonho. Ele me respondeu, ser motorista. E eu perguntei, quanto é que ganha um motorista? Ele, R$ 1.600. E eu falei, você está disposto a largar tudo para morar em outra cidade, eu te ensinar a lavar sofá e você ganhar 10 mil? Aí ele, tô. Só que esse desafio não era dele, era meu. De transformar qualquer pessoa em um grande empreendedor. E ele está nesse caminho. Só temos 15 dias desse treinamento. Já faturou R$ 3.300. Está super feliz, já saiu das ruas, já tem um lar dele, mora aqui em São Paulo. E eu estou nesse direcionamento para transformar ele, primeiro, em um grande empreendedor desse ramo, para ele faturar os 10 mil, para futuramente transformar ele em um grande milionário. E aí sim, ele ser um líder de um grande movimento a tal ponto das pessoas se inspirarem na história de vida dele e ele mudar diversas realidades. Fritz Paixão, muito obrigado pela sua presença, obrigado por dizer tudo o que você disse aqui, inspirar tantas pessoas como você inspira. Quem quiser te seguir nas redes, deixa suas redes aqui para quem quiser saber um pouquinho da sua história. Fritz Paixão, F-R-I-T-Z Paixão. É só seguir lá no Instagram e você conhece um pouco mais da história. Obrigado demais pela sua presença. Já está convidado a voltar quando você quiser para contar um pouco mais dessas histórias e desses projetos que você tem de impactar a vida das pessoas, tá bom? Obrigado mais uma vez. Amém. Eu que agradeço. Obrigado você também aí. É isso aí. Olha, o Varejista volta depois do intervalo com mais uma entrevista aqui na BMC News. Informação que gera valor. Até já. A seguir, o Varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Voltamos com o Varejista e agora o papo é tecnologia, ou seja, soluções inteligentes para o varejo e, claro, alguns outros setores também serem mais eficientes nas suas operações. Quer dizer, na última linha dá mais resultado. Esse resultado financeiro de última linha ele é importante. A gente tem uma primeira visão muitas vezes, o empresário tem uma visão algumas vezes, poxa vida, será que é caro eu fazer uma implantação de um software? Será que é caro eu colocar uma tecnologia nova na minha empresa, uma automação? E esse caro, muitas vezes, é numa primeira linha, vamos colocar assim, ou num primeiro período, mas lá na frente, quando você vai lá para a última linha, o custo, na verdade, a despesa que você tem com uma ineficiência operacional, lá na frente pode fazer toda a diferença. E eu trouxe aqui Guilherme Werneck, que é CEO da MOC, para conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, obrigado pela sua presença, por estar aqui no Varejista com a gente. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito bom. Me fala uma coisa, vamos começar daí, assim, dessa introdução que eu fiz. O empresário hoje tem noção do que é investir em tecnologia? Claro que daqui a pouco a gente especifica um pouco dos trabalhos que você faz, mas pensando em tecnologia como um todo, o empresário tem noção do quanto custa esse investimento, quanto volta para ele nessa questão de eficiência e ineficiência que eu acabei de citar? Nem sempre fica claro, né? Nem sempre fica claro. Na verdade, as dores operacionais, elas são muito óbvias, né? Elas são muito notadas, etc.
o custo de implantação, né, o custo de compra, o custo de custeio da mensal das ferramentas fica muito óbvio, mas o retorno especificamente, às vezes o empresário não consegue medir. E essa é um ponto que a gente bate permanentemente, né? Porque uma das coisas mais difíceis hoje para o empresário, e me coloco até também como empresário que sou, é a gente conseguir descobrir qual é o custo da nossa ineficiência. Né? Porque o que a gente perde, né, ou o que a gente deixa de ganhar em trabalhos mal feitos, em rotinas, processos mal preparados, equipes mal treinadas, né, enfim. Então, é necessário demais, né, que se calcule o ROI desses investimentos todos a fundo, né, para você conseguir ter um bom retorno, né, dos investimentos em tecnologia que se faz. Né, e, principalmente, não ir em qualquer onda. Né? Para que o que a minha operação está precisando? Né, e você ir efetivamente naquilo que mais agride o seu resultado. Eu acho que esse é o ponto principal. Ele é o ponto principal, sem dúvida, entendi perfeitamente sua resposta, mas assim, até que ponto o empresário hoje, pelo que você trabalha com a sua empresa, prestando serviço para o varejo e para a logística, que são os seus dois carros-chefe, até que ponto o empresário tem essa consciência na prática? Eu acredito que o empresário ele não tem a consciência clara de que o retorno que ele está fazendo com tecnologia retorna. Né? E acho que todo prestador de serviço de tecnologia precisa ajudar o empresário a fazer essa mensuração. Né? Porque no fim do dia, tudo que se quer é ser mais eficiente. Né? Tudo que se quer é aumentar os resultados, tudo que se quer é tirar mais da sua equipe e de toda a sua infraestrutura. Então, é um trabalho permanente, né, de todo prestador de serviço de tecnologia, ajudá-lo a fazer. E consegue, né? E consegue efetivamente a fazer essa comprovação. Né? Quais hoje você entende que são os principais serviços que você, pela MOC, coloca para o varejo, por exemplo? A gente já fala de logística. Para o varejo, por exemplo, quais são os softwares hoje que fazem mais sentido para o varejista? Olha, pensando no varejo, vamos pensar na operação de loja. Né? As lojas operam com uma equipe reduzida, né? E você tem que fazer com que essa equipe consiga, sem atrapalhar o processo comercial, para o qual ela está ali, né, disponível, com que ela faça toda a rotina operacional necessária para fazer a loja rodar. Então ela tem que fazer inventário, ela tem que fazer precificação, ela tem que fazer VM, ela tem que fazer uma delivery, ela tem que fazer picking, ela tem que fazer uma série de processos, né, que não são diretamente relacionados à venda, né, sem que isso interfira. Então é exatamente aí que a MOC vai ajudar. Né, a fazer com que a operação rode de uma forma bem suave, bem azeitada, através de ferramentas eficientes, que consiga tirar pouco tempo dessa equipe. Né, todo o tempo que ela dedicar vai ser feito com muita eficiência, para que ela consiga, nos momentos críticos de receber um cliente, de estar no provador, no momento de decisão de compra, na hora do check-out ágil, ela está disponível para o atendimento. Né, então, as rotinas todas operacionais, que às vezes não são diretamente relacionadas à venda, né, elas têm que ser mais eficientes e mais suaves para a equipe e tornar imperceptível para quem está fazendo o processo de compra. Você consegue me dar algum exemplo de varejo? Sem dúvida. Por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos. Né? Vamos pegar aqui um varejo alimentar. Né? No varejo alimentar, a questão de precificação. Preço errado na gôndola. Né? Se a pessoa, o cliente vai na gôndola, tem um preço, chega no caixa, está outro. Né? O trabalho de você fazer essa verificação, né, em todo o seu mercado, né? Estamos falando de varejo alimentar, sim. É um trabalho enorme, né? É um trabalho que demanda muito tempo. Então, como fazer isso com mais eficiência para que você não cause para o seu cliente o desconforto de uma divergência de preço entre gôndola e caixa? Né? A mesma coisa, uma quebra de gôndola. Né? E como é que você faz isso? Só para deixar para o pessoal claro, assim, olha, que tipo de serviço... ou que tipo de solução, melhor dizendo, né? Que tipo de solução acontece para esse exemplo do varejo alimentar que você falou? Vamos lá. Esse processo, a MOC lançou recentemente, nesse mês de agosto, uma ferramenta chamada MOC Smart Scan, né, que utiliza inteligência artificial e realidade aumentada para dar eficiência à equipe de operações. No caso específico, por exemplo, de preço, com um simples telefone celular, um smartphone, não precisa de um coletor, você consegue, ao passar o telefone pela gôndola, ele vai lendo as etiquetas de preço e, naturalmente, ele já abastecido, né, do preço que está no seu PDV, ele simplesmente vai estourando umas bolhas na tela do telefone dizendo esse preço está certo, esse preço está errado, esse preço está certo, esse preço está errado. Coisas que hoje, com o coletor, você tem uma tarefa repetitiva e demorada,
ele vai simplesmente navegando pela gôndola e vai vendo os preços subindo certo ou errado, né? Dando uma experiência de uso muito tranquila. E mais rapidez também. Muita rapidez. Qual é o aparelho que todo mundo tem uma intimidade máxima? É com o seu celular. Né? E não é diferente para todas as pessoas que trabalham na operação do varejo. Né? Se você vai fazer numa operação no varejo de farma, né? De preço, temos exatamente o mesmo problema. Mas se você vai fazer um recebimento, né? Que chegou de uma distribuidora, que chegou do seu próprio CD, aquela caixa toda sortida de medicamentos, um trabalho louco. Como você conseguir fazer uma leitura com agilidade, com velocidade, acuracidade, né, para que você não tenha perdas, você identifique desvios, para você qualquer problema que vá te causar desabastecimento da loja ou perda efetiva. Então são ferramentas de eficiência, né, para que o colaborador consiga produzir muito, né, e reduzir as suas perdas, né, principalmente com o mínimo de dificuldade, né, do onboarding dele na plataforma, porque usa um celular puro e simples, como que todos nós temos no bolso. Quanto mais a gente simplifica essa solução, no sentido do usuário entender o que ele tem que fazer de maneira rápida e solucionando um possível problema, melhor. Só que quando as pessoas olham essa solução pronta, é muito fácil. Agora, a elaboração dessa solução, para ela ser tão intuitiva, tão simples, chegar na ponta, por exemplo, de uma pessoa que trabalha dentro do estoque de um supermercado, aí é um trabalho por trás da solução que ninguém enxerga, muito robusto, né? Sem dúvida, mas nós nós da Mock, né, como uma ferramenta SaaS, ou seja, por assinatura, já pré-pronta, né, o tempo de rollout disso, né, de você colocar rodando na tua operação, ele é muito reduzido. Porque o que a gente precisa, né, o que é necessário para que ele consiga fazer essa verificação é a sua tabela de preço, é o seu sortimento, é aquele pedido, é aquele informe de recebimento, né, aquele manifesto de carga que chegou no seu CD. Então, com o consumo de algumas APIs, etc., essa informação que a empresa normalmente já possui em formato eletrônico, ela simplesmente carrega no smartphone do seu time, né, para que ele possa fazer todas essas rotinas dentro de um mesmo app. Né? Então, a questão da eficiência de você usar um app só, num aparelho simples, com quem ele já tem intimidade. O outro ponto relevante demais é a rotatividade da mão de obra do varejo. Né? Sim. Então, o turnover é muito alto. Enorme. É o tempo que se demora para treinar essa equipe, né, para você, como você consegue dar para ele uma ferramenta que ele tenha um engajamento rápido, né, com um treinamento mínimo, né, e que consiga efetivamente entrar dentro do processo que a empresa quer que ele faça. Né? Então, é você conseguir efetivamente dar uma usabilidade mais do que qualquer outra coisa para o seu colaborador. Porque senão a dificuldade, né, do processo de entrada e adesão até a ferramenta é muito grande. Vocês também trabalham com esse tipo de treinamento. Então, você coloca uma ferramenta na mão de um varejista, por exemplo, e a sua empresa vai lá e também treina os funcionários para usarem essa tecnologia, ou não? Sem dúvida, a gente faz uma capacitação. Dependendo naturalmente da dimensão do varejista, né, a gente está acostumado a trabalhar com varejistas de todos os portes, inclusive os muito grandes. E normalmente a gente treina treinadores, né? A gente capacita multiplicadores que vão fazer essa difusão do conhecimento dentro da organização. Mas, de uma forma geral, a gente vai direto nos formadores de opinião, nos regionais, etc. E esses regionais são os responsáveis por repassar isso para a ponta. Né? Porque nas centenas de lojas, né, e nos milhares de lojas, não dá para a gente chegar até a ponta. Mas a dificuldade da adesão é mínima. E você mencionou também a área da logística, né? Que é uma área que vocês trabalham bastante, que a logística serve muito o varejo. Né? Na logística, qual que é a principal linha que vocês adotam, as principais soluções que vocês têm para a área de logística? Perfeito. A questão dessa ferramenta de scan, né, que nós trouxemos dentro do Mock, ela tem uma capacidade de leitura. Apesar de usar a câmera do telefone celular, ela não é feito pelo processamento da câmera, mas sim por computação visual. Né? Então, ela é muito eficiente, mas muito eficiente mesmo. Assim, a gente já fez testes contra diversos coletores, topos de linha, e ganhou todas, né, em termos de eficiência na leitura. Leitura de lado, leitura de frente, leitura em código rompido, no vidro, em branco, fluorescente, mínimo.
é realmente muito eficiente a capacidade da leitura no telefone celular. Pensando na logística, que passa o tempo todo rastreando mercadoria, né, identificando caixa, montando pallet, né, descartando produto por qualquer razão, fazendo reversa, entregando a última milha, né, que está o tempo todo escaneando caixa, né, isso é o melhor dos mundos, assim. Né? Casos que a gente já comprovou, né, de clientes da Mock levaram a 50%, até 70% de redução no tempo de, por exemplo, uma contagem de um pallet. Né? São ganhos assim, notáveis de uma meia hora, né, que faz com que você ou aumente muito a sua amostragem, né, de análise, ou que você consiga efetivamente fazer todo o seu movimento com muita acurácia. Então, os processos de leitura simples, tem um ponto interessantíssimo, que é o seguinte, existe o que a gente chama de matrix scan, que você lê vários códigos de barra ao mesmo tempo. Olha só. Então você bota todos os produtos, né, faceados para o mesmo lado, você dá um clique e ele lê 10, 20, 30 produtos. Né? São ganhos de eficiência notáveis. Então, na logística, os processos mais aderentes, assim, que a gente já comprovou, são os de monitoramento, por exemplo, de uma auditoria na boca da doca ali na hora de fazer um embarque no caminhão, o sequestro de uma carga pela área de prevenção de perdas, processos de qualidade e acurácia de picking, né, recebimento de caixas, né, de mercadoria. Enfim, foram N casos, né, que a gente já conseguiu dar mostras de enorme ganho de eficiência. Tá, então, assim, pensando em logística e varejo, hoje o teu público está mais voltado para o varejo ou para a logística? Mais para o varejo, né? Até pela história da Mock. A Mock nasceu no franchising, cresceu no varejo, né? Cresceu mais ainda no varejo alimentar. Saímos do Brasil no varejo alimentar, hoje a gente tem operação em 14 países, né? Na maioria deles em varejo alimentar. E a logística surgiu para nós de uma forma muito grande na pandemia. Porque nós trabalhávamos, né, dentro das lojas, e aí quando as lojas fecharam, a gente percebeu que a gente tinha grande aderência nos CDs, nas operações de delivery, e aí a gente direcionou nossos esforços, né, para a área de logística, e temos sido muito felizes, né, nesse novo segmento também. Né? Então... E você citou o varejo alimentar, depois Sim. eu fui para a logística, aí você acaba de dizer que o varejo é o seu grande setor de trabalho, né? Exato. Fora o varejo alimentar, o que você tem das grandes varejistas que você hoje tem de solução para a gente poder compartilhar aqui com o público? Tá, vamos lá. O Mock é uma plataforma que trabalha na operação, né? Ela não trabalha do lado do cliente, ela trabalha no funcionário, ela trabalha com o colaborador. Então, ela trabalha nos processos operacionais. Então, tudo que envolve o espaço físico, tudo que envolve as pessoas e tudo que envolve as mercadorias, a Mock pode ajudar. Então, pensando vamos dar nome a processos, assim, para tangibilizar um pouquinho. Né? Então, se você está recebendo uma mercadoria, você pode usar o Mock. Se você está fazendo uma separação de um produto de um delivery, você pode usar. Se você está fazendo um inventário, se você está fazendo uma verificação de estoque, se você está fazendo uma auditoria de visual merchandising, se você está fazendo qualquer tipo de separação, né, para transferência, né? Se você está fazendo um descarte de produtos porque vencimento, você está fazendo controle de vencimentos, né? Por exemplo, no varejo farma e no varejo alimentar, mais uma vez, né, que trabalha com muito perecível. Né? Então, todas essas rotinas dentro do varejo, a gente conseguiu colocar dentro de um único app, né, com todas essas ferramentas de computação visual, inteligência artificial, realidade aumentada e acompanhamento de processo. Né? Então, são ganhos incríveis, realmente. Assim. Eu sou empolgado assim, com o que a gente tem conseguido construir. Mas sabe que uma das coisas que eu converso com todo mundo da área de tecnologia que vem aqui como é que está, fugindo um pouquinho da operação Mock e entrando um pouquinho mais na área de tecnologia. Como é que está a formação das pessoas em tecnologia? Você sabe que é uma das questões que todo mundo que vem aqui fala, olha, o pessoal chega da universidade sendo um bom executor em algum tipo de programa, em algum tipo de plataforma, um Python da vida, por exemplo, seja lá como for, mas na hora que a gente pede para eles solucionarem algum problema que a gente mesmo não tem, de repente, a solução, a gente precisa de um time para buscar soluções, as pessoas que têm chegado do mercado, chegado para o mercado de trabalho,
tem chegado com uma formação aquém do que a gente precisa. Pela sua visão, esse é um cenário real ou não é bem assim? Eu acho que é real. Eu acho que é bem real, né? Quando a gente está falando, né, sobre até na hora de você criar essa mão de obra, sobre a eleição do que estudar, em que se desenvolver, já existe uma grande, uma variedade tão grande de especialização, né? E o que a gente percebe é que a garotada que está vindo por aí acaba indo todo mundo ali para as linguagens, né, que são mais faladas, como você disse, o Python, etc., mas que tem muita dificuldade de trazer isso para um caso de uso real, né? Então você acaba trazendo as pessoas, né, com alguma capacitação técnica, mas não consegue acabar traduzindo na entrega final para dentro da operação, entendeu? E como é que você resolve isso lá dentro quando chega profissional não tão gabaritado para esse viés de solucionar problemas? Como é que você resolve isso internamente? Já gerente com alguma maturidade, né, alguém que já tenha feito experiências prévias, né, já com um pouquinho mais de casca de varejo, né? Nada substitui a pessoa que já vivenciou o chão da loja, né? Esse cara consegue traduzir para eles exatamente o que é necessário, e aí a garotada toda que vem com uma capacidade enorme técnica, mas que não consegue aplicar, vai direcionar todo o seu conhecimento para aquele uso de quem sabe a operação. E nesse sentido é inevitável perguntar, com essas ferramentas tecnológicas cada vez mais desenvolvidas, principalmente IA generativa, etc., sim. Você entende que haverá um problema de mão de obra no sentido de substituição? É uma pergunta que todo mundo acaba fazendo para os profissionais de tecnologia. É uma tendência mesmo ou isso é um mito? Pelo IA? Pelo IA. Olha, tirando, assim, por exemplo, lá pelo escritório, se a gente for pensar pela MOC, né, eu não apenas sugiro, né, é uma determinação assim, da empresa que as pessoas usem IA. Né, usem IA de qualquer maneira. Acho que todo profissional de qualquer segmento tem que usar as ferramentas de IA disponíveis no mercado hoje. Porque a única capacidade que eu vejo do IA começar a substituir pessoas são aquelas pessoas que justamente não aderiram ao IA antes, né? Porque a IA é uma ferramenta sensacional, né, para você, independente do seu segmento de trabalho, e você precisa fazer uso dessa ferramenta. Então, quem já souber usar todas as ferramentas de IA disponíveis e estiver permanentemente, né, se qualificando junto a elas, tem, ao contrário do risco da substituição, tem uma potencialização da sua entrega, né? Mas quem ficar para trás, efetivamente, não estiver atento para algumas rotinas, né, que são muito intensivas, repetitivas, o IA vai realmente fechar alguns postos de trabalho, não tenho nenhuma dúvida disso. E quando a gente conjectura, né, uma formação talvez aquém no sentido das soluções e mais técnico-operacional, como você disse, e a IA substituindo o que é técnico-operacional, é aí que eu entro nessa dificuldade da gente entender o que vai acontecer com essas áreas, né? Porque assim, quem fica muito centrado na questão técnico-operacional, talvez esse seja substituído por uma IA. Então ele vai precisar se reinventar no sentido de... Entende o que eu quero dizer? Entendo. E aí justamente que eu acho que quanto mais ele usar já, né, quanto mais ele já se permitir ajudar por essa IA, ele vai buscar outras qualificações para ele mesmo. Porque o trabalho de todo dia, o trabalho repetido, a tendência é ser substituído efetivamente. Né? Então a pessoa precisa, para que seja um profissional melhor, ele aderir a essa ferramenta que hoje faz o trabalho que pode ser substituído, para que ele ganhe um novo status. Né? Então, a minha sugestão para quem corre risco com IA, e são muitas carreiras que correm risco com IA, abrace o IA já. Né? Abrace as ferramentas de IA, teste as ferramentas de IA, faça da IA a sua maior aliada. Né? Porque se ela não for a sua maior aliada, ela vai acabar te substituindo. Falando em futuro, para a gente finalizar, qual que é o plano da MOC para os próximos anos, seja no varejo, na logística, mas claro, até pelo programa, principalmente no varejo, como é que vocês entendem que vocês vão melhorar ainda mais a vida do varejo nesse ano, nos próximos anos? Olha, a busca pela eficiência ela é interminável, né? E nós, como provedores de tecnologia, e na velocidade com que a tecnologia se desenvolve, né, a nós, provedores de soluções tecnológicas,
cabe a uma permanente atenção à inovação, né, para que a gente sempre tenha, para os nossos clientes, no caso os varejistas, que é a nossa maior base de clientes, sempre soluções criativas e úteis das tecnologias que estão surgindo. Eu empreendo com tecnologia há 28 anos, né, e é interminável. E toda hora é uma proposta nova que você tem para levar para o cliente para melhorar. E esse interminável mesmo, e cada vez com menos tempo. E cada vez mais veloz. E cada vez mais veloz. Eu estava semana passada viajando, já fazendo os testes com o Apple Vision Pro, né, que usa a mesma tecnologia da Mock, né, na parte de scan. Né? Então, como é que eu vou usar isso com os meus varejistas depois nos processos de picking, nos processos de identificação de mercadoria? Né? Porque hoje é um hardware inacessível. Mas já não será, sabe? Já em pouco tempo. Então, para os varejistas, o negócio é atenção permanente e um parceiro de tecnologia que esteja atento à inovação e o seu uso útil e criativo. E como a gente falou na primeira pergunta, né? E empresários, tomadores de decisão, vamos chamar assim, que possam ter uma visão da última linha desse retorno um pouco mais robusta do que simplesmente achar que vai ser um gasto com tecnologia, né? Cara, esse é o ponto principal da história. Por isso que eu comecei com essa pergunta e estou terminando com esse ponto que eu já conheço. Você foi muito preciso. Tá escondido, pode às vezes não parecer em cima da mesa o retorno ali, mas se você olhar um pouquinho com atenção, você vai ver que vale a pena muito no investimento em tecnologia. Você sabe que eu trouxe um profissional aqui de finanças, né? E esse profissional de finanças veio conversar com a gente um pouco isso, né? O quanto às vezes falta do empresário uma visão mais completa. E não faço do empresário no sentido pejorativo de a gente falar de uma falta de inteligência. Imagina, de jeito nenhum. Mas às vezes uma falta de formação mesmo e entender muito mais do que uma planilha. E de entender que um determinado investimento é importante agora para chegar lá. E tecnologia tem essa característica. Ela vai te custar alguma questão financeira no início, inevitavelmente, mas o que ela vai te trazer de eficiência, de retorno para o cliente mais a médio e longo prazo, você não consegue medir ali nos primeiros meses, né? Essa experiência é importante. Né? É porque às vezes você pensa com muito imediatismo, mas o investimento em tecnologia é um investimento estratégico. Ele é estratégico. Né? Ele é um investimento o mundo ele é imediatista, né? E então, assim, quando você traz um investimento mais estratégico, se a pessoa não tiver uma visão, acaba falhando nisso. Sem dúvida. Mas você tem que pensar que a manutenção da sua competitividade, a manutenção da satisfação do seu cliente, a manutenção dos seus bons resultados, hoje em dia passa por você ter tecnologia e qualificar isso dentro da sua equipe. Né? Guilherme Werneck, muito obrigado, CEO da Mock, uma entrevista excelente para a gente falar um pouquinho da tecnologia voltada para o varejo por meio de soluções. Obrigado demais pela sua presença, em breve espero que você possa voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. A gente volta no próximo programa com mais novidades do varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, empreendedorismo, sempre com uma informação e uma formação muito interessante para você, até porque BMC News é informação que gera valor. Até o próximo Varejista, um abraço, muito obrigado, valeu!